Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje, mais uma aula de redação. Eu sou a professora Lânia e vamos começar a nossa quarta etapa. Bom, nosso conteúdo abordado é um texto dramático. Bom, a atividade será disponível na agenda eletrônica e será no caderno. Então, vocês podem estar acessando a agenda eletrônica, copiando a atividade no caderno e resolvendo. Bom, gente, vamos começar com o nosso texto dramático, ou gênero dramático também, como é conhecido, né? Antes de iniciar, nós vamos aprender um pouco sobre os gêneros literários, tá bom? Porque, na verdade, o texto dramático, ele não pertence àqueles gêneros textuais que vocês estão habituados, né, a ter aula com eles, sobre eles. Então, no caso, nós precisamos entender um pouco o que é um gênero literário, para depois entender o que é um texto dramático. Então, vamos lá, gente. O conjunto de textos da literatura classificados de acordo com a forma e o conteúdo. Ou seja, os gêneros literários, eles estão ligados à literatura, certo? Então, o conjunto de textos da literatura, e esses textos vão ser classificados de acordo com a forma, né, o formato deles, e de acordo com o conteúdo que está disponível. Bom, e o que é literatura, né? Vocês irão estudar literatura lá no ensino médio, tá bom? Mas o que é essa literatura? Ela é a arte das palavras, aquelas que por meio das figuras de linguagem exprimem sensações, emoções, desejos. Lembra que nós falamos um pouco já sobre a questão da onomatopeia, que é uma figura de linguagem que aparece nas histórias em quadrinhos, que vem lá, smack, né, que é toque-toque, como se fosse imitando um som. Pois é, isso é uma figura de linguagem. Então, a literatura, ela vai o quê? Ela é considerada como uma arte das palavras. E ela vai exprimir isso para vocês, passar essa mensagem para vocês, através dessas figuras de linguagem, certo? Existem várias figuras de linguagem. Antítese, catacrese, onomatopeias, hipérbole, que vocês irão estudar lá no ensino médio. Bom, e quem são esses gêneros literários, né? A primeira classificação, gente, e a que permanece até hoje, né? A proposta por Aristóteles, certo? Ele, no livro dele, ele colocou que os gêneros literários, eles poderiam ser classificados com lírico, épico e o dramático. O lírico é como se fosse a palavra cantada. O épico, a palavra narrada. E o dramático, a palavra representar. Então, a gente pode entender que no lírico você vai cantar alguma coisa que você quer expressar. No épico, você vai narrar, contar. E no dramático, você vai encenar. Bom, agora que a gente já entendeu a diferença entre os gêneros textuais e os gêneros literários, a gente vai entender o que é esse texto ou gênero dramático. Definição. São textos literários feitos com o intuito de serem encenados ou dramatizados. Do grego, a palavra drama significa ação. Ou seja, então, o que é um texto dramático? É um texto, gente, que ele é feito para ser o quê? Dramatizado, representado em alguma obra, né? Um teatro, enfim. Ele é um texto que você vai encenar, certo? Para poder passar aquele texto para o público. A palavra, no caso, drama, né? Já significa ação. Bom, vamos falar um pouco sobre a origem desse gênero dramático, né? Como foi que ele surgiu? Bom, ele surgiu na Grécia. Grécia, considerado o berço da civilização, né? Terra de Aristóteles. Então, esse gênero dramático, ele surgiu na Grécia. Encenados essencialmente como culto aos deuses, Dionísio, que é Baco, né? Os quais eram representados nas festas religiosas. Então, inicialmente, esse texto dramático ele foi criado para representar, eles tinham cultuar, no caso, né, os deuses. Tinha uma festa religiosa, então eles queriam homenagear, cultuar esses deuses, então eles se reuniam, certo? E aí eles encenavam aquela dramatização, aquela peça teatral. Os principais autores, gente, desse gênero dramático é o Sófocles, o Eurípides e o Ésquilo. São os três principais autores. Ao longo dos séculos, esse gênero desprendeu-se da ligação com a religiosidade e foi incorporando as marcas de seu tempo e as características dos momentos literários em que foi produzido.
sendo ainda produzido, lido e encenado. Ou seja, de acordo com o tempo, ele continuou sendo produzido, lido e encenado. Só que ele se desprendeu, ele saiu desse lado religioso e começou a seguir as marcas da época. Por exemplo, quando você chegar no ensino médio, vão entender que existem várias correntes literárias, né? A gente tem o barroco, tem o arcadismo, tem o simbolismo, naturalismo, tem várias. Então, esse texto dramático, essas peças teatrais que apareciam, elas iam de acordo com a época, com as características daquele momento literário, se era barroco, se era arcadismo, se era simbolismo, né, parnasianismo. Então eles continuaram permanecendo na principal característica, que era a questão de ser encenado, né? Mas eles se desprenderam do lado religioso e foram seguindo o lado do momento literário. Bom, e o objetivo? Qual é o objetivo de um gênero dramático, de um texto dramático, atualmente? Porque naquela época o objetivo principal era cultuar os deuses. Mas hoje, o principal objetivo é despertar emoções na plateia, que a gente chama de catarse, né? Esse fenômeno de catarse ocorria através de uma grande descarga de sentimentos e emoções, provocado pela visualização de obras teatrais, tragédias ou dramas. Ou seja, essa catarse, né, era o quê? Eram as emoções que as pessoas iam despertando quando elas sentiam, quando elas assistiam esses dramas, essas tragédias. Sempre que as pessoas se reuniam para assistir dramas ou tragédias, elas recebiam essa descarga de sentimentos e de emoções. Elas ficavam emocionadas, elas tinham vários sentimentos sendo produzidos dentro delas, e aí a gente chama esse fenômeno de catarse. Bom, e características? Quais são as características de um texto dramático? Primeira coisa, gente, que é um texto em forma de diálogos, né? Ele, apesar de ser, inicialmente, você cria toda aquela história, você transforma ela em diálogos, já que ela vai ser o quê? Encenada. Então, ou um monólogo, né? Ela pode ser transformada também num monólogo, se for somente uma pessoa contando toda aquela história. Mas ele é um texto em forma de diálogos, ou seja, de falas. Ele é dividido em atos e cenas. Lembrando que os atos, o que é o ato? É a mudança de cenário, certo? Você está em um cenário, você troca esse cenário. E as cenas é a mudança de personagem, entrada, saída, entra um personagem naquela cena, sai outro personagem, entra outro personagem. Isso são as cenas, né? E quando muda o cenário, a gente tem o ato. Presença de rubricas. Pois é, rubricas, tá? Gente, rubricas é aqueles que vêm entre parênteses, que vão falar um pouco sobre o que o personagem, se ele tá sorrindo, se o personagem tossiu, por exemplo. Então, dentro dessas rubricas, vem dizendo esses detalhes da encenação do próprio ator. Linguagem gestual e corporal. Bom, isso é uma presença, uma característica marcante, né? Já que ele vai ser o quê? O ator, ele vai fazer gestos durante a sua apresentação, vai movimentar o seu corpo, e isso vai ser o quê? Como ele vai transmitir a mensagem para o público, né? Que a gente chama de encenar. Não possui narrador, tá, gente? Texto dramático, gênero dramático, ele não vai possuir um narrador. Sonoplastia. Gente, a sonoplastia, ela vai acontecer bastante nas peças de teatro. A sonoplastia nada mais é do que aqueles sons, né? Que você pode fazer um barulho de um vento, barulho de uma chuva, o barulho de algo caindo, algo quebrando, né? Isso é a sonoplastia. A história, ela é contada pela fala dos personagens. Então, assim, apesar de você ter aquela história que foi escrita antes, você escreve a história e você depois ela transforma ela em falas de personagens. Ela vai ser contada através do diálogo, né? Das falas entre os personagens. Utiliza discurso direto, ou seja, a fala é do jeito que a pessoa está falando, não tem quem reproduza, né? Então, a pessoa é a fala real daquela pessoa que vai ser transmitida. Composto por atores, plateia e palco. Os atores são o elenco, né? A plateia é o público que está assistindo, e o palco é onde eles irão se apresentar. Apresenta um conflito para prender a atenção do espectador. Bom, o texto dramático,
que esse dramático não é de drama, esse drama é mais de dramatização, no caso, né? Ele vai trazer um conflito justamente para prender a atenção do espectador. Agora vamos falar um pouquinho dos elementos, né? Quais são esses elementos presentes em um texto dramático? Primeiramente, os personagens, que serão quem? O protagonista, que é o ator principal ou a atriz principal da peça. O antagonista, que é o famoso vilão, né? Que é o ator que vai se opor ao personagem principal. E os figurantes, que são aqueles que participam da história, mas não tem tanto destaque quanto o principal, né? Que é o protagonista e o antagonista. Bom, a gente tem também o espaço cênico, a gente chama de espaço cênico, é o cenário, né? Os cenários, porque tem essa mudança de cenário, e o palco. O tempo, né, que pode ser o tempo real, que é o tempo do momento que está apresentando a peça, né, de teatro, o momento que está sendo encenado. O dramático, que é quando acontecem os fatos narrados, ou seja, há muito tempo atrás, no ano de 1830, né? Então, assim, esse período, quando acontecem os fatos narrados, a gente chama de tempo dramático. E o tempo de escrita, que é quando o autor escreveu a obra, né? Quando a obra ela foi produzida, ela foi escrita. E a estrutura desse texto? Gente, como é que é a estrutura de um texto dramático? Primeiramente, você vai ter a introdução. Nessa introdução, vai apresentar os personagens, espaço, tempo e tema. Aí você tem um conflito, né? Depois vem o clímax, que é aquele momento de maior tensão. Lembrando que o conflito, no caso, gente, é o problema que vai prender a atenção do público, né? E o clímax é aquele momento de maior tensão, que você está ali na peça, você, nossa, né, se admira do que aconteceu. E o desfecho, que é o final. Lembrando que essa estrutura textual, ela vai ser o quê? Passada depois para o público em forma de quê? Da fala dos personagens, já que não há um narrador. E aí nós temos os 2 tipos de texto. Essa estrutura também vai trazer 2 textos. O texto principal, que vai apresentar a fala dos personagens, né? Que no caso aí sim, que vai contar aquela história que tem um conflito, a introdução, o desfecho, o clímax. Que esse texto vai estar o que? A fala dos personagens, que é o texto principal. E o texto secundário, que vai colocar o quê? O cenário, o figurino, as rubricas, né, no caso. Então, assim, esse cenário vai estar nesse texto secundário. Aqui está uma mudança de cenário, muda de figurino, ele vai sorrir, ele vai andar rápido, que aí vão estar o quê? Dentro das rubricas. Bom, e o texto dramático, ele se divide em alguns tipos. O primeiro é a tragédia. Né? Na tragédia, gente, é uma peça teatral sobre um acontecimento trágico e vai retratar a diversidade e sofrimento das personagens, culminando no final funesto, ou seja, um final triste, que geralmente o personagem principal ele vai o quê? Morrer, né? Por isso que é trágico. E visa impressionar a audiência provocando terror e compaixão, porque as pessoas vão ficar horrorizadas com o que aconteceu e ao mesmo tempo tristes e com pena do que aconteceu com o personagem principal. Então a tragédia ela traz isso, um acontecimento trágico e um final trágico também, no caso funesto, né, que traz a morte do personagem. O próximo, gente, é a comédia. A comédia ela vai trazer o quê? Que vai criticar os defeitos humanos e da sociedade através da exploração das situações ridículas e cômicas do cotidiano. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar a situação do nosso dia a dia, certo? Vai explorar de forma assim bem engraçada e vai criticar os defeitos das pessoas e da sociedade de acordo com aquele problema. As personagens são maioritariamente estereotipadas. Como assim estereotipada? A loura ou fortão, né? Ele vai trazer esse estereótipo, essa característica física do personagem. Tragicomédia. Bom, a tragicomédia, como o nome já fala, tragicomédia, ela vai misturar características da comédia e da tragédia. São abordados assuntos trágicos e é retratada a desgraça das personagens com elementos cômicos e toques de humor. Vai ter uma desgraça, um final funesto,
Só que durante essa peça vai ter o quê? Elementos engraçados, toques de humor. Apesar de todo o final trágico, você vai ter um toque de humor no decorrer da peça. Tem também a farsa, que é uma peça teatral sobre situações grotescas e ridículas da vida cotidiana e familiar. Então ele vai o quê? Trazer as situações bem absurdas, né, da vida cotidiana, do nosso dia a dia e da vida familiar. Apresenta um caráter exageradamente caricatural, né, e satírico, ou seja, ele vai fazer famosa sátira, né? Ele vai trazer aquele humor mais que vai explorar essas situações grotescas. Visa criticar a sociedade e provocar o riso da audiência. Se ele vai explorar essa situação grotesca, né, ele vai fazer o quê? Aquele caráter exagerado da caricatura daquelas pessoas e vai satirizar, né, vai ironizar. E com isso ele vai o quê? Provocar o riso das pessoas que estão assistindo. Alto, né? É uma peça curta, geralmente conteúdo religioso com temática cômica. Ou seja, ele vai trazer a questão da religiosidade, mas de uma maneira mais engraçada, tipo o Alto da Compadecida, né? Que ficava brincando bastante com essa questão da religiosidade. As personagens são frequentemente representadas de forma abstrata, ou seja, a bondade, a fome, a inveja. Vai trazer essas características abstratas, né, que são substantivos abstratos, bondade, fome, inveja, e assim eles vão ser caracterizados. A personagem que é bondosa demais, ou a personagem que é invejosa demais, ele vai sempre estar dentro desses personagens, dessas características. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido o nosso conteúdo, aprendido bem direitinho toda a nossa matéria de hoje, né? Que vocês tenham gostado da nossa aula. Continuem acompanhando as nossas postagens na agenda eletrônica. Apareçam nas nossas videoconferências, caso tenha alguma dúvida. Anota essa dúvida para tirar essa dúvida durante a videoconferência, tá bom? Um grande abraço, gente, e até a próxima. Tchau!